Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. Dentro de nosso tema, as 70 semanas de Daniel, hoje um ponto bem esclarecedor. Existem aqueles que laboram em erro, dizendo que a grande tribulação vai durar 7 anos. E nós iremos provar hoje, ao contrário, usando o próprio texto, a própria mensagem do anjo Gabriel, Daniel 9, 27. Eu sei que as pessoas caem nessa teoria pelo fato de que aqui no verso 27 fala desta semana, fala da última semana. A gente repete, ele fará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele virá na asa das abominações e virá também a sua destruição. Quando se diz aqui 7 anos, aliás, uma semana, que é o correspondente a 7 anos, isto fala do tempo de governo total do príncipe que há de vir, do anticristo. Mas note que a semana, ela é dividida pela quebra de aliança do príncipe que há de vir. Quando diz que no meio da semana, isto é, depois de 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e diz também que ele virá na asa das abominações. Aí sim, na divisão desta semana, na divisão do período, começa a grande tribulação. Veja que, por causa desta interpretação errônea, aí então veio aquelas teorias, aliás, o próprio nome diz, teorias, e tem aqueles que, baseado nisso, porque existem as 3 teorias, a pré-tribulacionista, aquela falsa, herética, de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação,
que a igreja não será perseguida, porque apóstolo nenhum nunca ensinou isto. Profeta nenhum falou isto. Aliás, o primeiro profeta a mencionar algo concernente a isto aí, o profeta Daniel. Daniel 7, 22. Ele diz que viu o chifre pequeno. Você sabe que esse chifre pequeno é o mesmo príncipe que há de vir ali das 70 semanas. É o anticristo propriamente dito. Daniel fala claro que ele vai perseguir, vai batalhar contra os santos e os vencerá. E no mesmo capítulo 7, verso 25, continuando ainda na profecia, falando sobre o chifre pequeno, ali está claro que ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, que ele vai também escarnecer dos santos, e que os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que corresponde à metade da semana, aos 3 anos e meio da semana, ou das 70 semanas mencionadas em Daniel 9, 27, a 70ª semana, que é dividida em 2 partes. Então, existem aqueles que, por serem vítimas desta interpretação, dizem: eu sou mesotribulacionista. Misericórdia. Mesotribulacionista são aqueles que dizem: a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. São 7 anos. Então, 3 anos e meio a igreja vai passar aqui. Mas, quando recrudescer mesmo, na segunda fase da grande tribulação, aí antes disso a igreja será arrebatada. 2 erros. Não existe arrebatamento nesse contexto. E a grande tribulação, ela é, o tempo dela, 3 anos e meio. Aí vem a última teoria. Esta, aliás, não é teoria. Esta é bíblica. Por quê? Você sabe que a teoria pré-tribulacionista divide a volta de Cristo em 2 fases. O ensino é que Jesus vem uma vez de modo oculto para os santos preparados, e ele virá misteriosamente, é o ensino. E ficarão alguns, e estes alguns terão oportunidade de se acertarem
mas vão passar pela grande tribulação. E ele virá segunda vez para os ímpios, para os que não creram nele, virá de modo claro. Não. Jesus disse claramente que depois, note que clareza, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e verão o Filho do Homem vindo entre nuvens. Note, verão o Filho do Homem vindo entre nuvens. Apocalipse capítulo 1 e verso 7 mostra que ele virá. Ele virá entre nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Claro, todas estas menções, que pena, essas teorias que eu mencionei, surgiram no século XIX e, infelizmente, a maioria dos cristãos estão agarrados em uma ou outra. Aliás, a última, que será aquela de que os cristãos passarão a tribulação aqui, essa não é teoria, esta é bíblica. Eu encerro o vídeo de hoje lembrando daquela grande multidão que João viu vestidos de brancos. Ele viu pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações diante do trono. E depois o ancião perguntou para ele: quem são estes e de onde vieram? João disse: Senhor, é o Senhor que sabe. E o ancião respondeu: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Note que, claro, são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono e o servem ou o servirão dia e noite, isto é, para sempre. Bem, foi só a introdução. No vídeo posterior, a gente vai apresentar mais textos comprobatórios de que a grande tribulação não é 7 anos, mas apenas 3 anos e meio. Aliás, Jesus disse que esse período, esse tempo foi diminuído, foi resumido, porque dado a intensidade das tribulações, se esse tempo não tivesse sido reduzido, nem os escolhidos seriam salvos. E a gente para por aqui. Fiquem na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.